Foco no afeto de número 362. Tema de hoje: gente grudenta. Familiar para você isso? Para quem não é, né? A gente sempre tem a lembrança, ou tem alguém presente na vida da gente, aqui a gente chama de gente grudenta, gente pegajosa, gente que embaça e fica lá sugando energia, tomando conta da vida da gente. Não esqueçamos de que se tem um grudento nas nossas vidas, é apenas e tão somente porque a gente ainda não aprendeu a dizer não. Bendito não. Vamos falar agora do grudento dependente emocional. Como é que funciona essa figura? Existe muita manipulação com cara de afeto e atenção para com o outro. Acontece com aquelas pessoas que, sob o pretexto de serem amigas, confidentes, apoiadoras incondicionais, vão conquistando, essa é a palavra, uma intimidade que a outra pessoa nunca imaginou existir. Sem que o beneficiado por esta cumplicidade, entre aspas, perceba, a pessoa, também entre aspas, amiga, vai tecendo uma imensa teia, tentando tornar o outro um dependente dela, grudenta. E quando o outro percebe, se é que percebe, está algemado, moralmente sequestrado e preso, porque começa a sentir que não tem aquela opção que toda relação saudável deve ter, que é de se afastar quando quiser, de sair sozinho, por exemplo, sem ser condenado por isso, ou sem que isso seja interpretado como desprezo, descaso, ingratidão e por aí afora. Isso causa uma profunda asfixia existencial na vítima desse sequestro. Essa pessoa, a vítima, pode desenvolver também por isto ansiedade, pânico, rinite, taquilardia e outras somatizações do sequestro emocional, pelo que está passando. Está faltando dizer não. Tanto o sequestrador quanto vítima relacional sofrem de profunda insegurança. Quanto mais socialmente próxima ou familiar for esta relação, mais difícil será a cura. Toda e qualquer relação que tivermos só é saudável quando sentimos-nos à vontade para estarmos juntos e para estarmos distantes. O direito de ir e vir. O foco não pode ser em outra coisa que não seja o afeto. O foco não pode ser na dependência afetiva, na dependência das prestações de serviço anticarência que o amigo, entre aspas, oferece. O foco não pode ser no uso do outro para se ter companhia. O foco não pode ser no uso do outro como muleta para a deficiência relacional. O foco não pode estar na suposta proteção que o sequestrador oferece. Para que seja uma relação saudável, o foco precisa estar exclusivamente no afeto, como a gente sempre fala aqui. Faz as contas. Se existe alguém na sua vida que está inseparavelmente grudado em você, experimente fazer algumas coisas sem esta pessoa. A reação dela dará a você o diagnóstico do grau de saúde ou de doença dessa relação. De repente você resolve ir na esquina comprar alguma coisa sem a pessoa, configurando uma exceção. De repente essa pessoa vai aonde você vai, junto com você, onde quer que seja que você vá, a hora que for, mas de repente você vai até a esquina sozinho. Essa providência que você toma vai dar para você a noção do grau de doença ou de saúde dessa relação. Se você foi sozinho e voltou e rolar um perrengue, mas como você vai sozinho, você não fala para mim? Pô, eu fui até a esquina. Mas você nunca vai até a esquina sem falar para mim, sem a gente ir junto? Creiam, gente, isso existe, de fato. De repente você vai até a esquina, vai sozinho e volta e tá tudo bem. Aí é saúde.
No caso do perrengue, relação doente. Em caso da relação ser doente, o afastamento rumo à distância saudável precisa ser lento e gentil. Talvez no começo você sinta um vazio do tipo abandono, mas esse vazio vai mostrar apenas o quanto você foi contaminado por esse vírus de dependência relacional. Continue no processo de tirar a dependência e de instalar um modo afetivo digno dessa relação. Esse vazio que por acaso você venha a sentir precisa ser preenchido com vida interior. Você precisa desenvolver uma vida interior. Ou lembrar que você teve uma, se teve uma. São aquelas coisas que você gosta de fazer quando está sozinho, porém se sentindo bem acompanhado. Se você ainda não conhece essas coisas, pratica meditação, caminha pela natureza, escreve um poema, canta, dança, contempla. Fazendo tudo isso do seu jeito, você será a melhor companhia para você, para os outros, e atrairá companhias bem melhores. Vamos falar do grudento ciumento. Enquanto ciumenta, a pessoa está focada na posse. Pode até estar vivendo um amor, mas quem manda nas suas relações é o seu instinto de posse. Ter algum ciúme não faz da pessoa alguém ciumenta. Sentir um ciúmezinho não faz da pessoa uma pessoa ciumenta. Ciumento é aquele que sente mais ciúme do que amor. A dificuldade que para o ciumento parece uma impossibilidade é de aceitar a ideia de que ninguém pertence a ninguém. O ciumento sabe, mas finge que não vê o fato de que por mais tratos, promessas e contratos que tenha feito, esta não é a configuração humana saudável. O ciumento sabe disso, mas finge que não vê. Ora, não se pode cumprir um contrato que nos obrigue a não respirar, por exemplo. Nesse estado de beligerância compulsiva, o ciúme sim, a posse sim, a insegurança sim, faz parte do nosso comportamento doentio. A gente costuma fazer contratos, estabelecer contratos com base nesta proposta social de fidelidade. Nada contra a fidelidade, nada contra também os multiamores, nada contra também viver nem pensando em fidelidade, nessa monogamia, ok? E nada contra também viver sem pensar nisso. A questão é o contrato. Nós somos dinâmicos. E o ciumento, que ainda não tem uma vida interior, ele está sempre abalado, porque ele sabe que a natureza humana não tem nada a ver com a monogamia necessariamente. Pode sim haver monogamia por opção. Pode acontecer, claro. Mas não necessariamente. E é esse não necessariamente que mata o ciumento. Que mata de ciúme o ciumento. A gente não pode cumprir um contrato, por exemplo, que nos obrigue a não respirar. E é exatamente isso que a gente faz quando faz um contrato obrigando-se à monogamia, obrigando-se ao poliamorismo. Essa posse desesperadora é resultado do estado de guerra permanente em que a gente ainda está vivendo, essa condição de praga biológica que a humanidade está vivendo. O ciumento é como um náufrago subnutrido em estado de guerra. É assim que ele vê o mundo. Todo mundo pode ser uma ameaça. O ciúme revela a incapacidade de amar, porque incapacita a pessoa até mesmo de viver o amor que eventualmente sinta. O ciúme estraga, apodrece a vivência amorosa. O ciúme torna a pessoa desavisada em uma pessoa grudenta pela porta do ciúme. Existe um ditado popular que diz assim: a melhor maneira de segurar alguém é soltá-lo. Só seguramos alguém oferecendo uma relação interessante, e ainda assim esse segurar é tão relativo, porque a gente é dinâmico, repito, não é? Se
por interessante entender-se ofertas de bens materiais, então o risco de perda é infinitamente maior. Porque além disso ser uma declaração implícita de ausência de afeto, a outra pessoa pode encontrar alguém que lhe ofereça mais benefícios materiais. Mas se por interessante a gente entende a troca de afeto verdadeiro, o risco de perda entre aspas aqui, é bem menor. Porque o afeto que alguém dá é insubstituível, é único, pessoal e intransferível. Não esqueçamos que o risco de perda existe sempre. Essa história fica mais saudável ainda se mantivermos a viva memória de que ninguém tem ninguém. Ninguém tem ninguém. As pessoas estão com pessoas. É isso que na verdade acaba acontecendo. Agora, até quando estão, a gente nunca sabe. E aí que a insegurança profunda do inseguro que não tem a si próprio, por isso é ciumento. Essa insegurança profunda que motiva o ciúme, é isso que pega para o ciumento. Porque ele não convive bem com ele sozinho. Ele sente que é incompetente para amar, porque ele está focado na posse. Ele acha que ele não é interessante para ninguém. Então ele precisa ter. Aí ele cria estratégias e mais estratégias de posse. De repente ele até percebe que entrou num encantamento ali na relação, mas sabe que isso é dinâmico, que isso um dia acaba. É esse até quando nunca se sabe que põe o ciumento louco e cada vez mais possessivo e mais louco, até desenvolver um comportamento narcisista de dificílimo retorno à saúde. Quando alguém se livra do medo da perda, nesse ato pode estar dando lugar à vivência mais plena do amor. Livrou-se do medo da perda. Pode haver outros medos, mas se é só esse medinho ou medão do qual a pessoa se livrou, é muito provável que essa pessoa está dando lugar, espaço para a vivência mais plena do amor que está ali ainda, até então, não vivido. Porque o medo da perda impede a vivência plena amorosa. Quando alguém se afasta, deixa um vazio. Aí estou falando para quem fica, né? Quando alguém se afasta, deixa um vazio. Mas se o amor foi vivido plenamente, vão predominar sobre o sentimento de perda as boas, nutritivas e saudáveis lembranças da vivência daquele amor. Assim a pessoa não se fecha para outros possíveis afetos. Meu Deus do céu! Quantas e quantas vezes a gente termina uma vivência amorosa e agora eu nunca mais vou amar, nunca mais vou ser amado, eu estou jogado num deserto, num fim de mundo, acabou a vida para mim, não existe, ninguém vai me amar desse jeito, mas desse jeito não mesmo. A gente não sabe se a gente poderá viver experiências mais profundas, amorosamente profundas. A gente não sabe. Mas a gente fica na certeza, porque quem está falando é a sombra. E para a sombra a gente fala, senta lá, Cláudia, vai ficar quietinha que você não entende disso. E lembra que a perda de uma vivência amorosa não pode implicar na perda da minha amorosidade. E quando não implica na perda da minha amorosidade, eu estou pronto para viver amores impensáveis, inimagináveis. A pessoa não se fecha para outros amores, para outros possíveis afetos. É preciso manter-se focado no amor a si mesmo. Este é o porto seguro, é o amor a si mesmo. É preciso desenvolver uma rica vida interior para não se viver às custas da energia do outro. Sim, porque o ciumento é aquela gente grudenta que vive às custas da energia do outro. O grudento que eu estou falando aqui é aquele que vive às custas da energia do outro. Dessa forma, o afastamento não se torna uma devastação. Nesse caso, o pavor da perda inexiste porque a pessoa nunca achou que tinha alguém.
ela sempre percebeu que estava vivendo um amor com alguém. O ciúme doentio está ligado a relações de dependência associadas à sensação de insuficiência existencial. Não raro essas pessoas que sofrem de insuficiência emocional, quando se sentem falsamente independentes e autossuficientes, por exemplo, terem encontrado outro alguém que as abasteça mais satisfatoriamente do que aquela pessoa com quem ela está convivendo, sugando energia, elas abandonam tranquilamente esses amados, entre aspas, amado nada, era posto de gasolina gratuito de energia. Agora eles não têm mais serventia, porque apareceu um outro posto de gasolina melhor, nossa, mais cheio de energia, posso roubar melhor. Ou seja, não era amor, apenas parecia amor, era dependência mascarada de amor. E assim a pessoa que sofre de insuficiência emocional transita para outra relação de dependência. O delírio do ciúme é o delírio da sensação de autoinsuficiência, não tem nada a ver com amor. Quando o ciumento abre mão do seu objeto de amor, nesse ato está abrindo as portas para o amor entrar em seu coração e dessa forma deixar de ser ciumento. Um grudento a menos. Quem acha que tem um amor nesse ato, perde. Quem vive um amor, ganha mais amor. Não raro esses grudes são recheados da mais deletéria e disfarçada inveja. O grudento invejoso. Num dado momento, uma pessoa conhece alguém com uma determinada habilidade que julga ser maior do que a dela própria, e daí sente inveja. Isso é natural. Daí em diante, o que a pessoa vai fazer com essa inveja vai revelar o caráter do invejoso. Vai revelar se é uma pessoa mais capaz de amor ou apenas capaz de destruir, como a maioria das pessoas faz. Mediocridade. Na bem provável hipótese da reação ser destrutiva, ela poderá tentar pôr à prova ou desqualificar o invejado. Na bem provável hipótese da reação do invejoso ser destrutiva, esse invejoso poderá tentar pôr à prova ou desqualificar o invejado. Assim nasce o grudento invejoso. Ele quer ficar perto para destruir. Essa pessoa invejosa está completamente equivocada, claro. Só ela não sabe. E quando a gente é o invejoso? E inconscientemente a gente gruda para destruir e não está nem percebendo. Vale muita meditação para a gente perceber isso, gente. Essa pessoa invejosa está completamente equivocada. Ela está partindo da ideia ilusória de que as pessoas são umas melhores do que as outras. Está se esquecendo de que cada um de nós tem uma única e insubstituível excelência. Está cega para os seus próprios valores. Essa pessoa invejosa está vivendo em declarada guerra ao mundo e sendo uma derrotada a cada passo em direção à destruição do invejado. Justamente porque esta guerra nasce perdida em todas as instâncias. Não esqueçamos de que ninguém destrói nada sem antes ficar em ruínas. A pessoa se torna uma bomba. E quando uma bomba explode, o maior afetado é a própria bomba. Por isso, essa guerra nasce perdida. Por outro lado, quando pensamos que o invejoso destruiu o invejado, na verdade foi o invejado que se permitiu destruir pelo invejoso. Por quê? Por falta de percepção. Por exemplo, o invejado se deixou levar pela vaidade, pela competição, pela autoafirmação social, combinada com excesso de exposição. Eu vou mostrar que eu sou melhor do que as pessoas pensam, olha só os objetos materiais que eu tenho, o dinheiro que eu tenho. Aí ele tá comprando o invejoso, porque ele não entende ainda, esta consciência não percebe ainda que o saudável é estarmos juntos pela via do amor.
pela percepção de si próprio e do outro, que não tem nada a ver com coisa material. Então ele por carência de autoafirmação, já que não tem a via do amor, ele sente falta do amor, mas não sabe como fazer. Às vezes nem sabe que é amor, do que ele está sentindo falta. Então ele apela, pelo menos olhem para mim. Por exemplo, eu tenho muito dinheiro, então olhem para mim porque eu tenho muito dinheiro. Eu tenho propriedades, eu tenho não sei o que, eu tenho isso, tenho aquilo, material, coisas materiais. Ou títulos, enfim, olhem para mim. Porque ele está fazendo isso para comprar admiração. Ele compra admiração sim, mas nunca vem admiração separada da inveja. E nessa ele atrai os invejosos também, invejosos saudáveis, que são invejosos entre aspas, e os invejosos destrutivos. Então o próprio invejado causou essa história. E gente, olha, eu não quero decepcionar vocês, não quero trazer má notícia, mas consulta o seu coração e veja, é sempre assim. Até aquela pessoa que tem inveja de mim, que me atrapalha, que não sei o que, eu estou atraindo isso aí, eu estou nessa frequência. Põe reparo nisso, medita, você vê se não é você mesmo que está atraindo, para pelo menos ter lá aquele farelinho de afirmação, pelos bens que você tem, pelo status que você ostenta. Por pura falta de percepção, o invejado se deixa destruir pelo invejoso no exato momento em que entra em sentimento de raiva da inveja e ou do invejoso. Quando o invejoso começa a partir para atitudes destrutivas. Ele fica com raiva da inveja, do invejoso. A raiva é muito mais profunda, porque é a raiva de não conseguir ter uma relação amorosa com o mundo. Já que é a nossa vocação básica, colaboração, que vai melhorando e vai lá desembocar no amor. Então o sujeito não consegue isso aí, então ele é tipo o quebra-galho da falta da competência amorosa, é exatamente o exibicionismo para atrair algum carinho. Doce ilusão, não é? Então, por pura falta de percepção, o invejado se deixa destruir pelo invejoso no exato momento em que entra em sentimento de raiva da inveja e ou do invejoso. Vê o invejoso destruindo, tentando destruir a si, invejado, carente. O invejoso está me destruindo. Eu pedi, né? Quanto ao invejoso, bem, esse reagiu com inveja destrutiva por já estar sentindo-se destruído. Pessoas assim, emocionalmente ainda imaturas, precisam pensar bem que caminho tomar quando virem o próximo como um ser mais hábil. Sente bem, aquela pessoa tem um monte de coisa que eu não tenho, que eu quero ter, por que ela tem, por que eu não tenho? Porque ela vive a história dela e eu vivo a minha história. Ela está na excelência dela, que não é a minha. Eu não posso querer viver a excelência daquela pessoa, porque não vai dar. Essa conta não fecha nunca. Eu preciso buscar a minha excelência. O outro, desfrutando da excelência dele, pode, até deve, a bem da saúde, me inspirar a caminhar em direção à minha excelência. A gente parte para vou fazer igual a ela, igual a ele, porque a gente acha que a gente não tem competência para chegar na excelência. Se a gente tem essa certeza, assim se faz. Se você começa a meditar, se você começa a ir pelo caminho do autoconhecimento, você vai perceber que você tem aí uma interessância. Mas precisa trilhar o caminho do autoconhecimento, precisa perder tempo com meditação, que é o que o ego acha. Perder tempo, meditar, meu Deus, meu saco. De novo, ficar lá 5 minutos parado, 10 minutos fazendo nada, tanta coisa para fazer. Vai logo, vem logo consciência cósmica, porque eu tenho muita coisa para fazer. Enquanto é assim, é nível de consciência, né? Enquanto é assim, a pessoa vai aprendendo, até que um dia, quando o ego está exausto, estrupiado, a pessoa desiste. Não aguento mais, eu desisto desse negócio. Aí é bem provável que num momento como esse o ego aceite. Vamos tentar então a meditação. Mas não precisa chegar lá, né?
Repetindo, pessoas assim, emocionalmente ainda imaturas, precisam pensar bem que caminho tomar quando virem o próximo como um ser mais hábil. O caminho da inveja destrutiva ou o caminho de inspirar-se na alegria daquela pessoa que atingiu a excelência dela, para que eu atinja a minha excelência. Porque custou. O mesmo preço que custa lá para chegar na excelência, custa aqui também, para todo mundo. Custa. Que o encontro as inspire a encontrar a sua própria excelência, ao invés de induzi-las à destruição do outro mais hábil. Gente grudenta gruda em gente doentiamente carente que precisa de um grudento para se sentir amada. Gente grudenta gruda em gente doentiamente carente que precisa de um grudento para se sentir amada. É equívoco para tudo que é lado. É o festival do equívoco. Ninguém precisa ser grudento, dependente emocionalmente, doentiamente carente, possessivo, controlador, manipulador, invejoso. Não tem nada a ver. O autoconhecimento é o caminho. A meditação é a principal ferramenta. Pelo amor de nós mesmos, foco no afeto.